galera, eu sou o Glauber Abreu, eu estou como presidente da Rede Coworking Ceará e venho aqui pedir para vocês para fazer a inscrição no nosso canal aqui no YouTube, curta e compartilhe os nossos vídeos e marca o sininho aí para que vocês recebam as notificações de todos os nossos próximos vídeos, tá ok? Aproveitem bastante o conteúdo e até a próxima. E aí, Olá. galera, E aí? sejam bem-vindos, bem-vindas. Obrigada. E aí? Tudo bom com Valeu. vocês? Tudo jóia. Meu prazer é nosso aqui do Ceará, aqui tendo essa presença de vocês aqui. Imagina, o prazer é todo meu. Eu sou fã do Ceará, do Nordeste todo, né? Na verdade. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Legal. Lilian. Prazer, A Lilian eu exato. Obrigado pelo conheci, né, convite. no evento. Massa. O Anderson eu conheci no evento de Coworks Nacional, né, no grupo dos Founders. E a Lilian eu conheci no evento aí do evento de comunidades. E, pô, ela já, quando eu falei com ela, ela já topou de antemão também, assim, foi super... Ave Maria, agradeço demais vocês, tá? Obrigada. Prazer. E, galera, então vamos iniciar o nosso primeiro tema, né, nosso primeiro debate aí. Antes de começar, eu pedi para vocês se apresentarem, né, Lilian, por favor, faça as honras da casa. Depois o Anderson se apresente para a gente lançar a nossa pergunta geradora aí do nosso debate. Beleza. A gente vai poder apresentar alguma coisa ou a ideia é a gente só falar? Não, se você tiver alguma apresentação, se quiser, pode apresentar, sem nenhum problema. Show, beleza. Eu trouxe uma apresentaçãozinha aqui, mas é coisa rápida. Tá. Eu pedi só para tu se apresentar, Lilian, também. Antes da apresentação. Tranquilo. Bom, então, eu sou Head de Community no Distrito. Também sou líder de comunidade em algumas outras comunidades que eu atuo. Então, tem o Silicon Drinkabout, que é também um projeto global de encontro semanal de empreendedores e outros atores do ecossistema de inovação. Atuo com algumas iniciativas na 011 Startups, que é a comunidade de startups aqui de São Paulo. Sou a líder organizadora do Community Summit também. E mentora de startups em alguns programas de aceleração e professora de pós-graduação em empreendedorismo. Show, massa. Anderson, por favor, se apresente. Fala, tudo bom? Boa tarde. Bom, eu sou meio que um entrão nesse mercado de coworking. Há muitos anos atrás eu comecei a escrever sobre esse assunto, criei um blog para isso chamado Movebla, há uns bons 10 anos aí, quando tinha 2 espaços do Brasil, né? Hoje são centenas. E a ideia era realmente falar um pouco sobre esse cenário, entender o que estava acontecendo, o que era esse conceito de coworking, sair do matéria da Ana Maria Braga e dissecar um pouco mais vocês, né? Dissecar um pouco mais o que é esse cenário como um todo. De lá para cá, muita coisa mudou e evoluiu. Eu acabei entrando de cabeça na parte de informacional desse mercado, co-criei o Encontro Coworking Brasil com a galera aí já por uns bons anos. Fui um dos criadores do Censo Coworking Brasil, que hoje está sendo tocado pelo portal Coworking Brasil. Fui para fora, ministrei palestras, participei de eventos e continuo acompanhando o mercado como um todo, né? Ainda sou aquele ser orbitando ao redor, assim, mas me sinto bem em casa falando de um cenário que eu gosto bastante, de um conceito que eu gosto muito. Show, massa, cara. Você vem de longas datas aí nesse mundo aí, sempre presente realmente com a gente, em todos os momentos aí dos encontros. Legal. Pronto, Lilian, Tamo junto. quer começar? Eu vou compartilhar aqui tua tela, pode ser? Pode. Show. Bom, então vou contar para vocês um pouquinho do trabalho que a gente está desenvolvendo lá no Distrito. Para quem não conhece, então o Distrito ele é uma plataforma de inovação. Nós temos 4 áreas principais. Então, a que eu tomo conta é a área que a gente chama de Community, que é formada por 5 hubs de inovação. São 4 em São Paulo e 1 em Curitiba. E a nossa comunidade virtual também. Então, a gente tem um programa de residentes
tanto para quem está nos nossos hubs físicos, como para quem está na nossa comunidade virtual. Além da área de community, o distrito atua com análise de dados para o ecossistema de inovação, na nossa unidade que a gente chama de Data Miner. Vocês devem acompanhar, às vezes, aí os reports que a gente lança mensalmente sobre os diversos ecossistemas aqui no Brasil, e também por verticais. Nós temos uma unidade de inovação corporativa, que é a LIP, uma parceria do distrito com a KPMG, que faz aí trabalhos de business hacking, transformação digital nas empresas. E temos o Distrito Ventures, que é a nossa Venture Capital, que faz os investimentos em startups. Eu, então, cuido dessa área de community, que engloba as nossas mais de 200 startups, dezenas de big corps aí, que também fazem parte da nossa comunidade, e também outros atores, como mentores, investidores, parceiros, business partners no geral, universidades, enfim, uma grande comunidade aí formada por mais de 1.000 pessoas hoje. Já começando a compartilhar um pouquinho do que aconteceu com a gente durante o lockdown, então, a gente sabia que a pandemia, obviamente, estava se aproximando, e a gente começou a se preparar para isso. Então, meados de março, a gente fez o lockdown de todos os nossos hubs, todos os nossos espaços físicos foram fechados, a gente pivotou rapidamente aí para online, então, uma semana depois a gente já tinha tudo que a gente fazia nos hubs físicos, a gente já tinha pivotado para o online. A gente começou a fazer todas as iniciativas e ações de conexão que a gente fazia dentro da nossa comunidade, a gente também passou a fazer de forma online, com novas ferramentas. Os eventos também, a gente organizava aí cerca de 60 eventos por mês nos nossos hubs, a gente pivotou todos para o online. Todas as nossas reuniões e todo o nosso time passou também a ser liderado remotamente, então a gente agregou diversas novas ferramentas, tanto para fazer essa gestão do nosso time, como fazer também a gestão da nossa comunidade. Então a gente criou aí, inclusive nesse período, ferramentas desenvolvidas no distrito para que a gente pudesse fazer essa gestão aí de comunidade. Então esse foi o durante o lockdown, que aqui em São Paulo, como vocês sabem, foi bastante difícil. A cidade de São Paulo ainda enfrenta um período difícil, embora já tenha atingido o platô e agora esteja num processo de cair, né, diariamente aí o número de casos, mas a cidade de São Paulo, só na região metropolitana, ela tem 1 em cada 10 brasileiros, né? Então realmente tudo aqui tem proporções gigantescas. E foi assim também com a pandemia, tivemos diversos casos, milhares de casos aqui em São Paulo, e por isso as regras aqui foram bem mais rígidas, né? E aí, agora, a gente vem nesse momento aí de reabertura gradual, né? Então, atualmente, a gente começa a reabrir os nossos hubs, então 3 dos nossos hubs já estão abertos, só que a gente fez aí diversas medidas, né? Então, entre elas, a gente fez uma divisão de times das startups, uma diminuição da capacidade do hub, diversas regras de segurança e distanciamento social e a limitação de reuniões e eventos, né? Então, só para vocês entenderem como funcionou aí, então, na fase 1 e fase 2, a gente começou com 30% da capacidade do hub e agora a gente starta a segunda fase, aumentando para 50%. E aí, algumas regrinhas, né, que a gente colocou. A gente estudou diversos modelos mundiais de espaços compartilhados e o que eles vinham fazendo. Também estudou todas as regras e as orientações das autoridades do governo do estado, no caso aqui de São Paulo, e também lá de Curitiba, no Paraná. E aí a gente conseguiu fazer com isso um plano bastante estruturado, que ofereça toda a segurança possível para os nossos residentes. Então, isso inclui horário de funcionamento reduzido, apenas 30% dos residentes ali na primeira fase, como eu falei para vocês, um distanciamento maior das posições de trabalho,
O próprio time do distrito, a gente está fazendo em formato de escala, então como tem menos gente no hub, também não precisa de todo o time do distrito ao mesmo tempo, então a gente também preserva o nosso time, mandando ali 2 vezes por semana cada um. As reuniões nesse primeiro momento foram proibidas, também desligamos o ar-condicionado e mantivemos somente as janelas abertas para a circulação do ar. As visitas ficaram proibidas e os eventos presenciais também proibidos. E aí a gente percebe que a gente vem acompanhando semanalmente aí os dados oficiais em relação à pandemia para tomar novas decisões. Então, hoje a gente está nessa fase 2, que é também horário de funcionamento reduzido. Antes a gente mantinha um hub aberto até às 10 da noite, então hoje a gente reduziu um pouco esse horário, até para também evitar que o nosso time precise ir em massa, né? 50% da capacidade dos hubs, então as startups também têm o compromisso de mandar somente 50% do seu time para os nossos hubs. Um distanciamento também das posições, né? Como antes, o que a gente incluiu agora, eu vou mostrar para vocês, foram placas de acrílico entre as posições. As reuniões passaram a ser permitidas, mas com no máximo 4 pessoas, e esse no máximo vai depender do tamanho da sala, porque a gente prioriza um distanciamento de 1,8 m a 2 metros aí entre as pessoas. As janelas permanecem abertas e o ar-condicionado desligado, isso porque, comprovadamente, segundo os estudos que tivemos acesso, lugares fechados são realmente o maior perigo dessa pandemia, né? Esse compartilhamento de espaço fechado, né? Então, mostrou-se, inclusive, casos na China de contaminação em massa, onde uma pessoa contaminou várias. Para vocês terem uma ideia, em um mesmo andar de um call center na China, praticamente metade do andar foi contaminado por conta de um primeiro contaminado, né? Por causa disso, era um espaço fechado, pessoas muito próximas, e ar-condicionado ligado, que circulava o próprio ar dentro do local. E os visitantes agora são permitidos, mas com diversas restrições, e os eventos presenciais continuam proibidos, né? Então, a ideia aqui como num evento é muito mais difícil você controlar o distanciamento entre as pessoas, e você tende a colocar mais pessoas no mesmo espaço, por enquanto a gente permanece com os eventos presenciais proibidos, mas isso deve evoluir para as próximas fases. Então, a gente passou pela fase de lockdown total, agora a gente vem oferecendo uma reabertura gradual com diversas medidas de segurança, né? Então, para vocês verem aí algumas dessas medidas, a gente faz a aferição da temperatura na entrada, é obrigatório o uso de máscaras duplas, o distanciamento social permanece, então, desde a entrada até as posições de trabalho, até as salas de reunião. Higienização das mãos também é obrigatória na entrada, e a gente disponibilizou diversos outros dispensers de álcool gel pelo espaço. E a higienização do sapato, a gente comprou esse tapete sanitizante na entrada para que possa higienizar os sapatos antes de entrar no hub. E durante ali, dentro do hub, no funcionamento, continua sendo obrigatório o uso de máscaras, isso deve permanecer por bons meses. A gente também colocou esses dispensers de álcool para estimular que as próprias pessoas limpem com mais frequência as suas estações de trabalho. Então, obviamente, a gente intensificou a nossa limpeza, a gente aumentou os turnos de limpeza nos nossos espaços, mas a gente também ofereceu esses dispensers para que os próprios residentes possam higienizar a partir do momento que eles desejem. O distanciamento, né, entre posições, então a gente, além das placas de acrílico, a gente intercalou as posições. Um controle de pessoas nas áreas comuns, por exemplo, copa e área do café, a gente estabeleceu turnos nesses locais. Os materiais de uso pessoal, como copos, talheres, pratos, eles são levados agora pelos próprios residentes. A gente, durante esse período, retirou esses materiais para que não haja esse compartilhamento.
E a gente suspendeu os rituais de comunidade presenciais. Então, por exemplo, a gente tinha toda quarta-feira a hora da pipoca, a gente tinha o happy hour. Esses rituais permanecem, por enquanto, somente online. E aí, para vocês verem mais ou menos como a gente está fazendo, entre essas posições nos nossos hubs, a gente está instalando as placas de acrílico, na verdade, já foram instaladas, né? Essa é uma foto anterior, na verdade, de uma barreira acrílica de 60 centímetros, ou seja, as pessoas continuam podendo se ver, conversar, mas existe realmente essa barreira aí para evitar partículas que possam estar entre uma pessoa e outra, né? Então, a gente intercalou também essas cadeiras, antes elas ficavam mais juntas, agora a gente entre elas. Então, segurança aí muito maior para o hub. Os kits de limpeza, né, que eu comentei, eles são oferecidos em todas as posições, em todas as estações de trabalho, e também nas salas de reunião. Então, agora que as reuniões estão permitidas, embora com menor capacidade, existe ali uma limpeza, né, após cada reunião do nosso time de facilities, mas existe também, a gente oferece ali o kitzinho de limpeza, caso as pessoas queiram reforçar, enfim, durante ou após as reuniões. Comunicação visual também em todo o hub, falando sobre a limpeza correta das mãos, falando sobre o uso do elevador, por exemplo, que agora só pode ser utilizado com uma pessoa por vez. Então, a gente tem essa sinalização na parede também, no chão, né? As filas também precisam manter 1,5 metro a 2 metros de distância entre uma pessoa e outra. As filas, por exemplo, para utilizar a copa, a gente faz turnos, né, para as pessoas utilizarem a copa. E a gente também oferece espaços abertos para as refeições, em detrimento das copas fechadas anteriores. E aí, falando rapidamente aqui um pouquinho de futuro, né, o que a gente mapeou, que cada vez mais vai acontecer, porque muito embora, e assim, na nossa comunidade isso ficou claro, muitas empresas, muitas startups estivessem muito a fim de voltar, outras, naturalmente, tinham em algumas pessoas do time ali uma certa resistência, uma certa preocupação em relação às medidas de segurança que a gente mitigou com essas medidas, mas, claro, existe ainda uma preocupação mundial sobre o futuro dos espaços compartilhados, né? A gente acredita que só deve voltar ao normal, e talvez não totalmente ao normal, quando a gente tiver uma vacina, e mesmo depois da vacina a gente pode ter diversas outras mutações do vírus e aparecer outros vírus, né? Então, a gente acredita que muitas dessas coisas serão permanentes, muito embora a gente, várias outras coisas, como, por exemplo, eventos, a gente vai se adaptar também e vai voltar a fazer, mas, claro, de uma forma mais controlada, mais segura, com um pouco mais de distanciamento e, enfim, diversas outras medidas aí também. Então, o que a gente percebeu é que, muito embora algumas startups tenham receio em voltar, muitas empresas necessitam que os times fiquem juntos, né? E, muito embora a boa parte das pessoas tenha se adaptado ao home office, elas sentem essa necessidade de haver aí um espaço onde elas possam compartilhar com as pessoas e, principalmente, determinadas áreas das empresas. Então, o que a gente percebe como tendência de futuro, né? A gente percebe que vai haver uma maior divisão de times. Então, por exemplo, as grandes empresas, nem todo mundo vai precisar ir mais para o escritório. Parte das empresas vão mandar, por exemplo, quem é de desenvolvimento poderá ficar em casa, por exemplo, né, programadores e outras pessoas de tecnologia. No entanto, áreas, por exemplo, como a área comercial, ela necessita estar junto, ela necessita estar perto, a área de marketing também, são áreas que precisam mais do presencial do que outras áreas, como, por exemplo, né, desenvolvimento aí e criação. A gente também acredita que cada vez mais esses espaços vão precisar gerar mais valor, então não é só a posição de trabalho mais, a gente precisa agregar cada vez mais serviços que sejam úteis
para aquelas pessoas que frequentam o espaço. E aí a gente está falando de todo tipo de serviço, e isso vai depender muito da característica daquele espaço compartilhado. Clusters, muito, então, bastante tendência, a gente percebe ter clusters. Então, no distrito a gente já trabalha com os hubs, desculpa, com os hubs verticalizados, então cada um dos nossos hubs ele tem um tema principal. Então, a gente tem o hub de fintechs, de martechs e edtechs, de health techs, de retail, de indústria 4.0, e esses hubs faz com que a gente possa fomentar mais aquelas empresas, ampliar a produção de inovação e conhecimento dentro daquele tema, ampliar as conexões que são necessárias dentro daquela vertical, enfim, diversas outras vantagens aí. A gente também percebe que cada vez mais os espaços precisarão ser como hubs e não apenas coworkings. E o que eu quero dizer com isso é hub no sentido de gerar conexões e cada vez mais. Então, não é só oferecer o espaço de trabalho, né, a mesa, porque isso as pessoas perceberam que elas têm em casa. O que você precisa é cada vez mais agregar valor. Então, você precisa ter uma camada de valor acima de somente o espaço, né? Então, sair aí do oceano vermelho cada vez mais para gerar um valor único para aquelas pessoas que estão no seu espaço, gerar conexões, né? Gerar valor em negócios também. Então, isso cada vez mais se torna importante. Geração de pesquisa e desenvolvimento e espaços maker dentro desses espaços compartilhados, dentro dos hubs ou coworkings. O que quer dizer isso, né? Então, por exemplo, no distrito agora a gente vai ter um hospital 4.0 dentro do distrito Health Tech. Um lugar onde as pessoas possam ver a aplicação daquela inovação que é produzida ali, né? Outro exemplo, por exemplo, laboratórios, né, são também tendência. Espaços maker, espaços para você ver a inovação nascendo, né? Espaços que você tenha times ali que possam manter um certo distanciamento, mas que eles construam juntos. E super, já é atualidade, na verdade, né? Mas cada vez mais desenvolver uma comunidade dentro do hub, dentro do espaço. E o que quer dizer comunidade? Quer dizer as pessoas colaborando, as pessoas se conectando, as pessoas que estão naquele espaço produzindo conteúdo, fazendo parcerias entre elas e não mais desperdiçando todo aquele valor que você pode criar, gerando as devidas conexões dentro do espaço, né? Então, o conceito de comunidade cada vez mais forte aí dentro dos espaços compartilhados. Isso é um pouco do que eu preparei aqui para vocês, é um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo aqui no distrito. E, enfim, eu fico à disposição aí para perguntas e para compartilhar outras coisas com vocês. Vamos passar só a palavra para o Anderson agora, aí depois qualquer coisa a gente seleciona uma pergunta, tem já uma pergunta, o André tinha feito a pergunta aqui, a gente seleciona para no final a gente fechar o tema, tá bom? Bom, eu vou tentar ser um pouquinho mais curto, mas até pelo conta do tempo, mas foi legal que a Lili apresentou que se você pegasse esse slide final do futuro e colocasse nos primeiros eventos que a gente fez em 2015, ele se encaixaria perfeitamente, porque era o que a gente sempre bateu a tecla desde então, né? Que no final das contas, a cadeira e mesa é o grande commodity, né? Que na verdade, as pessoas buscam esses elos, essas ligações, e o quanto elas são valiosas para elas, quanto essas ligações, essas comunidades podem agregar para o negócio, para a pessoa, enfim. É esse valor, na verdade, né? O espaço físico, agora ele ficou muito mais evidente que, assim, como a Nenê falou, se tem em casa, o cara não precisa mais ver esse valor a não ser que seja um elo de ligação também, parte desse elo de ligação, né? E aí eu acho que essa volta, esse novo normal que a gente está tanto falando, eu acho que ele vai passar, especialmente eu tenho a impressão que ele vai passar por algumas coisas. A primeira delas é como que você transforma o medo do retorno em uma sensação de segurança, né? Como que se transforma para o usuário de coworking
o medo natural que ele vai ter do contato, do transporte até chegar a esse lugar, do ambiente compartilhado de várias pessoas vão circular, como que se transforma isso? E eu acho que passa muito pela transparência, pela questão de todas as medidas que você está adotando, tudo que você pode fazer para que o espaço fique mais seguro, conforme todas as informações que a gente tem, claro, até o momento, né? Tudo que a gente sabe até então sobre esse vírus. Mas tudo que você pode adotar que seja transparente para os seus usuários, para a comunidade que você criou. Né? E nisso acho que a Lília já mostrou muito bem todas as medidas que eles estão adotando. E eu acho que vai passar por aí esse retorno para as pessoas se sentirem mais seguras de usar um espaço compartilhado de novo, né? Eu enxergo algumas outras coisas também, pensando em futuro, especialmente quando se lhe fala de estrutura, né? A gente vê, até pelos slides que ele mostrou, a questão da divisão maior dos espaços e a questão dos espaçamentos, né? Isso vai ser, pode ser proveitoso para espaços maiores, mas espaços menores podem não ter essa flexibilidade, né? Então, talvez o cara perca muitas posições por garantir o distanciamento. Então, aí nesse quesito, eu acho que vale fazer a conta realmente de como essa conta fecha em relação ao que você oferece. E aí, de novo, eu estou pensando no cenário de coworking como um todo, né? Não só o coworking que oferece a questão da comunidade, de serviços agregados, de mentoria, de startups e tudo mais, mas também o cara que oferece espaço físico, né? E aí, boa parte dos espaços ainda não tem esse DNA de comunidade super fechadinho, né? Boa parte deles já tem isso, é super valioso e os usuários reconhecem isso. Mas boa parte deles depende da alocação por conta de fluxo de caixa. Então, pensar dessa forma vai começar, a galera vai ter que começar a fazer contas, né? Como que essa readequação toda fecha as contas no fim do dia. E me chama a questão também, a questão estrutural dos espaços, né? Tanto da questão da localização, onde eles estão atualmente, quanto em questão do tamanho dos espaços deles. Quanto à questão de localização, eu tenho a impressão de que esses espaços agora, talvez as pessoas procurem espaços mais perto de onde moram. E eu não sei se isso vai ser plenamente possível, porque boa parte mora em áreas suburbanas e vai trabalhar em áreas centrais por questões de deslocamento, facilidade de contatos comerciais, enfim. Mas me dá a impressão que talvez esses espaços tenham mais oportunidades se eles estiverem perto das pessoas, por conta do deslocamento. Né? Boa parte se a gente pegar até o cenário da Lília, as startups são bem numerosas e boa parte das pessoas que trabalham em startups não tem carro ainda, né? Trabalham com transporte público ou vão de metrô até os espaços, levam um pouco tempo de deslocamento, mas precisam desse deslocamento, né? Então esse deslocamento ainda não é plenamente seguro, né? Por isso que todas as restrições que nós estamos vivendo. Então talvez a gente veja aí uma troca de ambientes, talvez as pessoas se juntem para alocar salas privativas perto de casa, ou criar seus próprios espaços. Eu talvez veja isso muito acontecendo, especialmente com lugares onde se demore mais para chegar no centro, especialmente São Paulo, né? Eu moro na região de Ipiranga, na zona sul de São Paulo, e para chegar na área central, por exemplo, na CEL, mesmo na Avenida Paulista, pelo menos de carro, uns 30 poucos minutos, né? Se você pegar transporte público, acrescenta mais uns 10, 15. Né? Então talvez você veja um êxodo aí de pessoas se concentrando mais em distribuições de espaços, né? E não todos focados em áreas centrais. E outro ponto importante, pelo menos aí, acho que eu queria até ouvir um pouco da Lília nesse sentido, como ela tem sentido a experiência. Lógico, eu sou apenas um cara vendo de fora, não tenho espaço, então não tenho expertise para compartilhar nesse sentido, mas me parece que a gente vai lidar a todo momento com essa sensação de segurança e vai muito do founder, do dono do espaço, do dono de comunidade, dono de hub, de lidar com isso, e eu acho que o trabalho psicológico vai ser muito mais forte nesse sentido, né? De como a gente conversa, as conversas vão orbitar completamente sobre isso, nossa, o que está acontecendo com o mundo, e acho difícil a gente... o novo normal vai ser a gente conversar boa parte do tempo sobre esse novo normal. Né? Isso vai rodear as conversas de negócios, talvez novos negócios saiam daí, inclusive dentro de espaços também, dentro dessas comunidades. Então eu queria que a Lília falasse um pouco sobre como se preparar psicologicamente também para esse retorno, né? No nosso caso, a gente já fez esse preparo lá atrás, né? Que a gente já reabriu. Então, a nossa maior preocupação era, assim, acima de tudo, a segurança dos nossos residentes, né? Eu acho que isso não existe negócio, não existe nada que esteja acima realmente de você garantir uma segurança. Então, isso tem que ser o número 1 num cenário como esse. Porque, afinal de contas, se houver uma pessoa
contaminada dentro do seu espaço, e imagina, essa pessoa tem alguma coisa, né? Isso, enfim, alguma coisa mais grave, isso pode ser determinante para a sobrevivência do seu espaço, né? Porque a gente sabe, as notícias se espalham, e claro, isso pode também comprometer a saúde das outras pessoas dentro do espaço. Então, o que a gente fez no distrito e que eu recomendo muito? Que as pessoas tenham a segurança como número 1. Se você tem a segurança como medida número 1, tudo que você fizer a partir de todas as decisões que você tomar a partir disso, elas vão estar pautadas por esse quesito, né? É claro que a gente entende que existem coworkings pequenininhos, por exemplo, que vai ser muito mais difícil você manter um distanciamento, né? A conta pode não fechar, como você colocou. Mas nesse caso, eu não acho que a saúde das pessoas deva ser comprometida. Então, se você tem um coworking que é menor, o que eu faria nesse caso seria, por exemplo, colocar uma outra camada de serviços que você possa ofertar, que gerem valor para a sua comunidade dentro do seu espaço e que possa ajudar você a ter mais uma renda. Então, a gente fala muito, esses dias eu dei uma mentoria para uma pessoa que pretende abrir um hub também, e eu falava muito disso. O coworking, ele não precisa ser só posição de trabalho, porque, como você bem colocou, isso é commodity, né? Com certeza. Ele pode e ele deve ser muito mais do que isso, né? Porque, de novo, a posição de trabalho hoje a pessoa tem em casa e ela já viu que ela consegue trabalhar de casa, muito embora muitas pessoas prefiram ir para o coworking ou para algum outro espaço, para o seu escritório, o que seja. A gente acha também que vai acontecer muito de um modelo híbrido. Então, como eu comentei, não só parte da empresa ir para o espaço de trabalho, parte permanecer em casa, o que já vem acontecendo, na verdade, a gente já vem sendo procurado por empresas que desejam fazer exatamente isso, alguns setores da empresa que já estão voltando. A gente acredita também que as empresas cada vez mais vão por exemplo, mandar as pessoas para o escritório 2 vezes, 3 vezes por semana e o resto da semana elas vão permanecer em casa. Isso muda no seguinte sentido: cada vez menos o coworking ele vai ser um lugar onde você possa levar os seus objetos pessoais, porque a ideia é flexibilizar o uso e maximizar, né, o uso desses espaços. Então, uma mesma posição, 3 pessoas diferentes podem usar no decorrer da semana, se você tiver essa flexibilização da utilização, né? Contanto que ela não mantenha ali porta-retratos e coisas pessoais, até porque, por conta da pandemia, você deve evitar o máximo possível levar esse tipo de coisa. Mas você pode, além de flexibilizar, você pode oferecer, por exemplo, o armário como uma opção para a pessoa que quer deixar os seus objetos lá e cobrar por isso. Você pode, como eu falei, agregar essa nova camada de serviços. Então, no Hub, você pode ter muitos outros negócios que permeiam e que fazem sentido para aquela comunidade. Você pode oferecer ali. Então, acho que isso, sem dúvida, gera um grande valor para a comunidade de um lado e gera renda para o coworking de outro lado. É claro que não é fácil você lidar com vários modelos de negócio, digamos assim, dentro de um mesmo negócio, mas eu vejo isso como essencial cada vez mais, tá? Então, e tem diversos outros modelos que podem ser estudados. Então, você tem comunidades, por exemplo, que não monetizam tanto com a posição de trabalho, mas monetizam mais com oferecimento de cursos, por exemplo, né? Isso é um modelo bastante interessante do que eles estão chamando hoje de co-learning e não necessariamente coworking, né? Então, você oferece o espaço que é compartilhado, você tem um maior distanciamento, mas você oferece cursos, enfim, que gerem muito valor para aquela comunidade, e aí você cobra pelo curso, né? Além de os cursos presenciais, você pode cobrar por cursos online também. Se aquilo traz valor para a sua comunidade, para os seus membros, certamente ele vai pagar por aquilo. Você tem que achar o que é ideal para a sua comunidade. Então, no nosso caso, quando aconteceu o lockdown, a gente tinha um jeito híbrido, obviamente, de fazer comunidade, que era o presencial nos hubs, mas era um pouco já virtual.
na medida que a gente tem diversas ferramentas para comunicação da comunidade, diversas outras coisas que a gente oferece pela via online, mas a gente entendeu que era um novo momento. E quando existe qualquer quebra, quando existe qualquer novo momento, por diretriz, por conceito, você deve voltar de novo para a sua comunidade. Você pode levar isso para qualquer conceito de negócio, né? Não só comunidade, mas você deve voltar para a sua comunidade e perguntar para ela, um a um, o que ela precisa naquele momento. E foi isso que a gente fez. A gente entrou em contato com 100% das startups da nossa comunidade e perguntou: o que você precisa nesse momento? Como eu posso te ajudar? E aí a gente conseguiu criar novas ações que realmente, de verdade, gerassem valor para aquelas pessoas. E isso mudou tudo, né? Isso mudou completamente. E para vocês terem uma noção, com o lockdown, a comunidade do distrito já cresceu 50% em 2 meses e meio. Então, foi realmente um trabalho suado, mas que tem dado excelentes resultados, porque, de novo, assim como num negócio comum, você deve sempre consultar o seu cliente, na comunidade você deve sempre consultar o seu membro. Né? Então, foi isso que a gente fez. E, claro, no começo a gente errou também, fez coisas que não traziam tanto valor, alguns rituais que a gente fazia no offline, a gente trouxe para o online que não davam certo no online. Né? Então, por exemplo, alguns tipos de happy hour já não dão certo no online mais, né? Alguns tipos de networking não dão certo no online, então muita coisa a gente teve que mudar. Mas a gente só acertou de verdade quando a gente consultou a nossa comunidade para saber como, naquele novo momento, a gente poderia gerar valor para ela. Legal. E aí eu concordo plenamente com seus pontos, e aí só agregando um outro também, me parece também que o que você falou da questão da estrutura, boa parte das pessoas não tem estrutura em casa, né? Está todo mundo trabalhando em casa e descobrindo que não tem estrutura para fazer isso, né? Então, talvez isso leve também as pessoas a procurar de novo. Talvez a gente reveja um reêxodo dessa história também, das pessoas reprocurarem um espaço configurado com a segurança que ela precisa, né? E eu acho que o novo normal é exatamente isso, cara. É a comunidade acima, porque no final das contas não tem um espaço se não tiver gente dentro, né? Não tem um espaço apenas se não tiver gente dentro, e essas pessoas precisam estar orbitando, conversando, gerando negócios, trocando, e eu acho que o novo normal passa por aí, né? Como configurar essas conexões de uma forma que não haja que esse hub físico seja seja a dependência menor, vamos dizer assim, você vai ter um hub de comunidades muito mais online, muito mais ativo, com a gente, como a gente está aqui conversando o tempo inteiro, trocando, e para as pessoas que vinham desenvolvendo comunidades com apoio do espaço físico, essa a grande mudança, né? Como transformar isso tudo para um ambiente virtual, e eu acho que é o grande desafio de quem está à frente desse negócio, né? Como transformar essas relações e fazer com que o usuário também, o participante da comunidade, enxergue esse valor também. Massa, galera. Massa. Excelente debate aí. Vocês são show demais. A gente está finalizando nosso tema aqui, o nosso tempo, né? Já está realmente no finalzinho. Eu queria só pedir, se possível, a Lília ou Anderson respondesse, se possível, pelo chat. A pergunta, por exemplo, o André, ele colocou aqui, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Ele colocou, bem transparente, né? Parabenizo todas as adequações de estrutura, acho que quando a Lília estava falando nessa parte da estrutura, mas acho que as estratégias de prevenção são relativamente commodities, né? Como o Anderson chegou a comentar sobre isso também. Portanto, inúmeras lives, a grande pergunta segue: qual a política de cobrança atual, né? Como é que funciona um pouco realmente na prática essa parte de cobrança? Então, assim, eu sei que realmente o tempo já está no limite. Se puder responder a ele pelo chat e tal, para ele não ficar sem a resposta, e que a gente vai já passar para outro painel também. Só um ponto, eu acho que a Lília pode responder isso melhor para a questão da cobrança, mas eu também não vejo essa questão dos itens de segurança como uma commodity nesse momento, tá? Eu acho que eles são, como eu falei, são a questão da transparência que você tem que trazer para a sua comunidade, para os seus usuários. Então, pensar em todas as formas possíveis, desde as recomendações de órgãos governamentais, até coisas que você pode fazer de maneira inventiva e criativa, trazer para o espaço. Eu não vejo ainda não vejo isso como commodity. Eu acho que a gente vai prestar muita atenção nisso. Commodity geralmente é coisa que a gente não presta atenção. Nesse momento eu acho que não é o caso, tá? Sim. Legal. Eu acho que deveria ser o básico, mas a gente sabe que não vai ser assim no Brasil,
por diversas questões, desde uma visão de algumas pessoas de que talvez nem tudo isso seja necessário, até uma visão de que eu não consigo fazer isso porque minha conta não vai fechar, né? Então, muitos espaços não vão conseguir se adaptar com essas medidas de segurança. Claro, nós temos espaços grandes, né? Então é um pouco mais fácil para a gente, de fato. E como eu falei, a gente agrega uma camada ali de serviços de comunidade, né? Que para a gente sempre foi a base de tudo, sempre foi importante. Então, quando a gente pivotou para o online, então, para vocês terem uma ideia, né? Eu gosto sempre de dizer assim, eu sei que a gente está muito em cima, mas vamos lá. Quando você tem um propósito claro para a sua comunidade, para o seu lugar, quando acontece alguma coisa assim, tudo pode mudar e você tem que estar com a cabeça aberta para tudo, né? Então, o mais importante o que é imutável, o seu propósito, seus valores e seu propósito de comunidade, esses são imutáveis. As ferramentas, os locais onde você vai fazer isso, as ações, essas podem e devem mudar conforme a sua comunidade precisar. Então, como eu falei, a forma que eles perguntaram a forma de cobrança depende do que vai gerar valor para a sua comunidade. Se aquilo gera valor, você pode cobrar. Não só de posições, como eu falei, você pode agregar diversos outros serviços em cima das posições, né? E no fim do dia, nem ser a posição aquilo que vai pagar o que você precisa. Então, hoje no distrito, a gente tem uma residência virtual, por exemplo, que não precisa dos espaços, né? E a gente já tem mais de 100 startups nessa residência virtual. E aí existe uma camada de serviços dentro desse SaaS de residência virtual que a gente criou, que gera valor para essas pessoas, que é programa de mentoria, conexões com grandes empresas. A gente oferece divulgação de vagas, mais de R$180 mil em benefícios e gratuidades de sistemas de gestão, produtividade, marketing, cloud, enfim. Então, tudo que a gente pesquisa, que a comunidade precisa, a gente vai atrás de conseguir. E aí a gente consegue agregar essa barra aí. Então, veja, existe muita coisa que você pode fazer. Como eu falei, cursos, você pode vender brindes da sua comunidade, se o seu coworking você constrói uma marca forte, você pode ter uma lojinha do seu coworking, né, com aquela marca. Enfim, existem diversos novos modelos de negócio. O importante é você estar aberto para isso, né? Então, é você manter a cabeça de que se você quer mesmo sobreviver, fazer sobreviver aquela comunidade, você deve fazer o que a comunidade precisa e não necessariamente o que a gente está acostumado a fazer. Perfeito. É só isso que eu tenho que falar. Então, eu quero agradecer vocês aí. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado mesmo por participar aqui, por apoiar a gente, por estar junto com a gente nesse momento, nesse primeiro evento aqui online que a Rede Cowork está organizando, né, e criou uma proporção bem maior até do que a gente esperava, teve uma divulgação muito boa, pessoas de outras redes vieram falar com a gente, então teve uma divulgação muito boa e foi super importante essa participação de vocês com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sempre que estiverem aqui no Ceará, alguma coisa, podem contar com a gente. Foi um prazer. Eu deixo aí, então, distrito.me para quem quiser se conectar. Eu sou Lilian Natal, eu estou no LinkedIn ou nas outras redes sociais também como Lilian Natal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram compartilhar, alguma experiência que vocês queiram compartilhar, estou à disposição. E novidade aí, vou dar um teaserzinho, o Distrito vai fazer também, provavelmente a partir do próximo mês, parceria com coworkings, com Revenue Share, para quem estiver interessado na nossa camada de serviços que vocês podem oferecer também para os seus membros da comunidade. Então, fiquem atentos, a gente vai lançar isso muito em breve. Show! Pô, agradecer o convite, brigadão aí. Agradeço a todo mundo que participou aí, por conseguir ver a gente. Pode me procurar no movebla.com, onde eu escrevi, ando muito tempo de artigo lá para ler. Ainda estou meio enferrujado, estou voltando aos poucos, mas já escrevi algumas coisas sobre esse momento também. Tenho todos conversando bem nas redes sociais, @Anderson Costa, Twitter e Instagram, e é isso. Massa, galera. Show. Até a próxima aí, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês. Se cuidem. Obrigada, pessoal. Tchau. Valeu, tchau, tchau.